Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Mês de abril, mês que se comemora o Dia dos Povos Indígenas, o 19 de abril, que até 2022 chamava-se Dia do Índio. Não mais. Em 22 foi assinada uma lei que muda a denominação. Não é mais Dia do Índio, é Dia dos Povos Indígenas. Isso foi uma luta dos próprios povos indígenas para mudar essa nomenclatura. E nós faremos alguns programas voltados para a questão indígena, com algumas lideranças e alguns estudiosos da temática. E nós vamos começar batendo um papo sobre a questão indígena, os desafios do movimento e também uma análise sobre os 100 dias do governo Lula voltado para a política indigenista. Isso porque o governo criou um ministério que tenha a responsabilidade de olhar para esses povos. Não saia daí. Em instantes, um bate-papo sobre a questão indígena. No programa de hoje, nós iremos conversar com o professor Jonildo Viana dos Santos. Ele já participou outras vezes do nosso programa, com outras temáticas. E hoje, mais uma vez, estamos aqui, temos a satisfação de receber o nosso amigo, professor do Centro de Ciências Humanas e lá da Federal de Roraima. Jonildo, seja bem-vindo, amigo, obrigado por mais uma vez participar conosco do nosso programa. Olá, companheiro, tudo bem? Tudo bem com vocês também que estão nos assistindo? Esperamos que sim. Bom, mais uma vez estamos aqui, né? Eu acho super importante esses diálogos que a gente discute política indigenista, a questão da educação e a questão da sociedade como um todo, né? E no dia 19 de abril se comemora, na verdade, eu dou uma ampliada nesse conceito, eu chamo de Dia dos Povos Originários. Por que não Dia dos Povos Indígenas? Porque em 1492, quando Colombo chega aqui, né, existe um processo histórico que demarca o período pré-colombiano e o período pós-colombiano. E o período pré-colombiano já sabia que já existiam esses povos por aqui. Aí depois vem essa questão de 1500, a descoberta do Brasil, e a questão do erro de rota, né? Que era para ir para a Índia, acabou vindo para o Brasil e ficou povos indígenas. Mas o próprio movimento indígena, ele não gosta muito desses rótulos, dessas demarcações de rótulos. Eles preferem ser chamados pelo seu grupo étnico. Por exemplo, os povos Yanomami, os povos Mapuche, os povos Caingangue, os povos Pancararu, os povos Xocrém, Kaiowá e por aí vai. Então, hoje, o próprio movimento ele se articula, e isso é muito importante, que são os próprios movimentos, como a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a COIAB, que é a Coordenação Indígena da Bacia Amazônica, entre outros grupos do Nordeste, do Centro-Oeste, que reivindicam serem reconhecidos pela sua etnia. Mas a gente sabe que isso são processos educativos, processos educacionais que levam tempo. Antes de entrar no eixo temático, eu vou contar a historinha para vocês de como começou esse dia 19 de abril. Lá numa cidade chamada Michoacán, no México, em 1940, do dia 19 de abril, teve um grande encontro dos povos indígenas latino-americanos para discutir as suas realidades.
1940 para cá dá quanto tempo? Dá 70 e alguma coisa. E aí, então, aliás, 80. Para discutir essas questões. E é importante a gente situar a questão do tempo e espaço. O que estava rolando em 1900, na década de 1940, aqui nas Américas, aqui no Brasil, no México, no Chile, e na América Central como um todo. Então era um momento de transição de modelo agrícola para modelo industrial, no sentido de uma economia produtiva, né? Uma economia de mercado, uma economia mecânica, que até então esses países tinham como característica serem meros produtores de vegetais e também, na verdade, eram países agrários. Só que tinha algo que até hoje o grande filão, são os minérios. Além do minério, obviamente, madeira, peles, especiarias, não muito diferente do que quando os espanhóis chegaram, os portugueses chegaram. O que eles queriam? Justamente esses produtos rendiam divisas. E aí, então, os povos, nessa época, resolveram se reunir nessa cidade do México, em 1940, para discutir as suas realidades. E isso, assim, na época foi um avanço muito grande, né? Porque até então o índio era esquecido, o indígena era esquecido. Mas, se tratando especificamente de Brasil, no Brasil, o movimento indígena, ele tem um crescimento significativo na década de 60. Ou seja, no início da ditadura, ali, mais para frente, começou um processo de resistência dado pela unificação da luta das etnias e com aliados, tipo o pessoal da Teologia da Libertação, os antropólogos, indigenistas, entre outras instituições. E aí, então, tentar pensar a questão de uma autonomia do pensar para uma possível autonomia política, coisa que a gente está começando a perceber agora, e aí entra o DDC, depois eu vou falar, de como se pensava os povos indígenas aqui em Roraima, ou em Roraima no Brasil. Em 1910, 12, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, o famoso SPI, que na verdade tem um nome mais longo, a gente conhece como SPI. E esse SPI, ele durou até 1967, quando foi criada a Fundação Nacional do Índio, que agora mudou, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Outro aspecto também desse momento, mas temos aí a criação da SPI, a criação da FUNAI e, posteriormente, em 1972, é criado o Estatuto do Índio. Eu estava até conversando com os alunos agora, que eles tiveram acesso ao Estatuto do Índio, e eles ficaram abismados quando eles percebem que os seus ancestrais eram chamados de silvícolas, os sujeitos que viviam na selva e se alimentavam de raízes, plantas e caça, e não sei mais o quê. Mas uma visão, não é uma visão paradisíaca, é uma visão preconceituosa que o texto traz. O SPI é pior, mas na mesma linha, dizendo que os índios estavam no estado de civilizar-se, aculturar-se, aquela lógica bem positivista, selvagens, bárbaros e civilizados, ou seja, num processo de... Já vi até alguns textos que diziam que era um processo de melhoria cultural, melhoria social, e alguns preconceituosos vão até mais longe, que é um processo de melhoria até genética, com a questão do tempo. Isso está presente nos livros sobre a história da Amazônia do século XIX e início do século XX.
Beleza. 72, pegando aqui outro aspecto legal também, o próprio Código Penal, ele tem lá, ainda tem, que os indígenas são civilmente incapazes, por isso que precisam de tutela. E quando a gente nota essa ideia do civilmente incapaz, o que a gente pensa? Um sujeito que não tem vida, não tem cultura, não tem autonomia intelectual, é um ser inexistente para o Estado. E isso perdurou durante muito tempo. A coisa só começa a mudar com os grandes momentos de luta, no início dos anos 80, os momentos de luta que depois culminaram em debates mais aprofundados no campo da educação, da saúde, do desenvolvimento, até chegar na Constituição de 88, a Constituição Cidadã. E aí, então, essa Constituição Cidadã, depois de todas as constituições que tivemos no Brasil, nesse período histórico, nesse processo histórico, eles foram reconhecidos enquanto sujeitos. E quando a gente fala sujeito, ele está falando de sujeito dotado de autonomia. Não é mais o indivíduo indígena, mas sim um sujeito indígena dotado de direito. E na Constituição, no artigo 210, que fala sobre a questão do ensino, o ensino em si, que pode ser em língua materna e língua portuguesa, ou seja, bilíngue, uma perspectiva intercultural. E no artigo 231 e 232 da Constituição, fala sobre a questão de terras, minérios, remanejos, genocídio e por aí vai. E também, no próprio artigo 5º, quando fala sobre a igualdade de direitos. Então, a gente tem aí um arcabouço bem interessante, que depois vai surgir uma outra legislação, que é a Convenção 169 da OIT, que o Brasil só vai ser signatário depois de muito tempo, e, inclusive o governo passado queria deixar de ser signatário, que o Brasil deixasse de ser signatário dessa convenção, que estabelece de como os países devem tratar a questão dos povos originários, povos primeiros, povos indígenas. Depois, de 89, vem a LDB em 96. E a LDB, no artigo 78 e o 79, eles trazem, pela primeira vez, numa legislação nacional, o termo interculturalidade. E também esses dois artigos, eles falam sobre a questão das ciências. Ou seja, o que a gente chama aqui de conhecimento científico e o conhecimento tradicional. Como é que a gente vai relativizar esses conhecimentos? Como é que o Estado vai relativizar esses conhecimentos? Como é que os governos vão relativizar esses conhecimentos? E aí, então, a coisa avança muito mesmo, ao ponto de termos aí no Brasil algumas experiências exitosas. Uma dessas experiências é a nossa aqui de formação de professores indígenas, formação de bacharéis em gestão territorial indígena e formação de bacharéis em gestão de saúde coletiva indígena. Então, esse é um avanço significativo no sentido de ter o direito, da luta pelo direito, a efetivação do direito, e a outra luta é de não perder esse direito. E aí, então, vou fazer um panorama para vocês sobre a questão dos povos originários aqui no Brasil. De acordo com o último censo, e tem uma projeção já desse censo agora, eu estava ouvindo outro dia na rádio, até então, oficialmente, temos quase 900 mil indígenas. São 896 mil sujeitos, 896.9 mil sujeitos que se definem enquanto índio, se autoproclamam, se autorreconhecem. Porque tem até um debate sobre a questão do reconhecimento que se dá pelo RANI, que é o Registro do Nascimento Indígena. E aí, então, temos aqui no Brasil, atualmente, 305 etnias espalhadas do Rio Grande do Sul a Roraima, da Paraíba ao Acre. Todos os estados. Até estados que se reconheciam como estado que não tinham povos indígenas, como Piauí e o Rio Grande do Norte, hoje temos.
hoje temos reconhecimentos, povos que se intitularam, que reivindicaram essa condição de ser reconhecido enquanto povos É, indígenas. Jonildo, e essa ausência de indígenas no Rio Grande do Norte é causa, foi provocado por um grande intelectual chamado Câmara Cascudo, né? Câmara Cascudo deu uma Que aí apagada. muitas pesquisas depois da obra de Câmara Cascudo beberam na fonte de Câmara Cascudo. Ou seja, antropólogos e historiadores, principalmente historiadores ou pessoas que não tinham formação, mas que escreviam sobre a questão indígena, eles não iam às fontes pesquisar sobre a questão, eles iam à Câmara Cascudo. E aí reproduziam aquela visão de Câmara Cascudo. Então, as comunidades indígenas simplesmente desapareceram do Rio Grande do Norte pela canetada de Câmara Cascudo. Ainda bem que antropólogos, historiadores, nos anos 90 ainda para cá, começaram a fazer uma nova leitura, uma releitura da obra de Câmara Cascudo e beber em outras fontes. Ao beber em outras fontes, a obra de Câmara Cascudo passa a ser confrontada, como toda obra, como toda pesquisa, né? Tem que ser confrontada. E aí, graças a essas novas pesquisas, o Rio Grande do Norte pôde e continua trabalhando para que novas comunidades, novos grupos indígenas possam se auto-intitular, se autodeclarar e lutar pelos seus direitos. Essa observação sua é muito boa, quer dizer, no mapa das comunidades indígenas do Brasil, Piauí e Rio Grande do Norte nunca estiveram. Né? E por que agora que eu digo, há alguns anos, reaparecem? Então é preciso fazer essa leitura do grande Câmara Cascudo e do equívoco que ele cometeu ao produzir, são grandes obras que ninguém está questionando a capacidade e a importância de Câmara Cascudo, mas as suas obras deram interpretações equivocadas para as comunidades indígenas do Rio Grande do Norte. Mas continue, amigo, sua explanação. Aí você vê o papel da ciência, né, da pesquisa, como é importante a questão da antítese. E aí, então, a partir daí, desse processo, né, temos aqui 305 etnias que falam 274 línguas. Aí pode perguntar, por que não fala 305 línguas, já que são 305 etnias? E por que etnia? Não se usa mais o termo tribo, são 305 tribos, ou coisa parecida. Mas o correto é usar o termo etnia. E a pergunta é, por que essas 305 etnias não falam 305 línguas, e sim 274, tendo um déficit aí de pelo menos 30 línguas? Por conta dos apagamentos. Os apagamentos que se deram por quê? Pelos processos de dizimação. E quando eu falo processo de dizimação, não estou só falando de dizimação física, mas a dizimação cultural. Ou seja, a própria escola, as instituições, escola, igreja, Estado, fizeram questão que esse apagamento existisse. Aqui em Harlem, por exemplo, tem línguas que estão extintas. E tem línguas renascendo. Isso que é bacana, bonito. Esse renascimento de línguas. Que a língua é um dos elementos da cultura. E a língua é o que constrói também a identidade. E essa questão da língua, ela é uma instituição social. Então, as instituições sociais quebraram uma outra instituição social chamada língua. Então, e aí esses povos perderam suas línguas e tal, eles foram obrigados a falar a língua portuguesa, por um processo de escolarização, que é o processo de catequização, ou outros processos. E aí, então, existe um movimento muito interessante em algumas universidades e no próprio movimento indígena, da revitalização. Inclusive, a gente tem essa preocupação aqui, essa necessidade de revitalizar as línguas. Desses povos, 305, 55 vivem na Amazônia Legal.
que é essa região amazônica, mas que pega ali o Maranhão também e o Mato Grosso, que é a chamada Amazônia Legal. E esses povos, essas 305 etnias, elas estão distribuídas em 462 terras indígenas regularizadas. Por que regularizada? Quando se vai fazer um laudo antropológico para trabalhar, fazer com que a terra exista de fato para o Estado e que tenha reconhecimento na SPU, que é a Superintendência do Patrimônio da União, ela precisa passar por alguns trâmites. Primeiro, a questão do reconhecimento. E aí tem toda uma questão de pesquisa que envolve essa questão do reconhecimento e pertencimento, onde entram os laudos antropológicos. Mas não só o antropólogo, outros profissionais também, um arqueólogo, por exemplo. E aí, então, tem o processo de reconhecimento, o processo de demarcação, o processo de homologação e o processo de registro. Passando essas quatro fases, beleza, a terra está reconhecida pelo Estado. Só que tem uma questão, a terra não é do indígena, é para usufruto dos povos originários, porque a terra continua pertencente à União. E nesses artigos 231 e 232, mostra como, por exemplo, o Estado poderia desintrusar esses índios de suas terras se acontecesse uma catástrofe ambiental, uma catástrofe biológica ou algo parecido. Então, ele mostra lá que compete. E aí vem uma coisa interessante dentro desse processo. A questão de minério em terras indígenas. Compete a quem? Compete ao Estado, à União. Estados, como o Estado de Roraima, que criou uma legislação para proporcionar a mineração em terras indígenas. E o que aconteceu? Foi tido enquanto inconstitucional. Não é competência do Estado, unidade da Federação, mas sim da União enquanto Estado. E foi muito interessante isso, porque parece que o Estado legisla contra o próprio Estado. Por isso que é importante essa coisa, por exemplo, do Ministério Público Federal está atuando sobre o que está sendo feito do ponto de vista da legislação. Porque quem responde pelos povos indígenas legalmente é o MPF. Então, o MPF Bom, que... Deixa eu interferir aí nessa sua parte, porque eu acho que você já entrou aí na questão que é o segundo ponto do nosso papo. Veja, quem acompanha a política nacional e quem acompanhou os 4 anos do governo anterior sabe exatamente como o governo Bolsonaro agiu em relação aos povos originários. E o relatório que foi, nós até conversamos aqui em janeiro, já vimos, tem um programa, você que entrou agora, tem um programa com o professor Joanildo, em abril do ano passado, sobre a questão indígena, onde o professor Joanildo já falava dos problemas enfrentados pelas comunidades indígenas da Amazônia Legal, em especial os Yanomami, em Roraima. E em janeiro, nós conversamos novamente sobre essa questão, a catástrofe que caiu sobre os povos indígenas, principalmente os Yanomami. Não são só os Yanomamis que sofrem os ataques de mineradores ou grileiros ou outras pessoas que cometem crime, não. Várias comunidades indígenas do Brasil inteiro sofrem com isso. E aí, eu quero perguntar a você o seguinte, Joanil. Terminou o governo Bolsonaro. Ainda bem que o Brasil se livrou dessa catástrofe que nós estávamos vivendo. Começa o governo Lula, inclusive com uma ação que, a meu ver, foi uma das mais importantes do governo, que foi a recriação de alguns ministérios. Os críticos do governo dizem, ele está inchando a máquina, vai encher de ministérios para dar emprego aos seus correligionários, seus aliados.
eu enxergo de outra maneira. Existem grupos sociais que precisam de uma atenção especial. Então, quando você cria, por exemplo, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Originários, você não está inchando a máquina, você está criando ou iniciando políticas públicas que olhem para essas comunidades. Então, eu não vejo como algo negativo. Eu lhe pergunto, 100 dias do governo Lula. Eu acho isso um tanto esquisito, você fazer balanço de governo em 100 dias. 100 dias não dá para você avaliar o governo. Dá para você apenas olhar medidas iniciais, estruturação da máquina, e não tem para você, não tem como dizer se o governo vai ser bom ou vai ser ruim a partir de 100 dias. Isso a imprensa criou para dar uma espécie de uma simbologia, de um retrato de 100 dias. Mas, como já é um hábito a mídia fazer isso, eu queria que você mostrasse o seguinte: esses primeiros 100 dias do governo, a criação do ministério, né, e colocando no ministério uma pessoa com a autoridade da Sônia, né, que é a ministra, como é que você avalia a situação indígena, tomando como base a sua experiência aí? E o que é que se espera com esse ministério? Que eu saiba, não tem verba ainda. Né? Não, o dinheiro que o Ministério dispõe é insuficiente para qualquer política pública. Qual é a sua expectativa e os contatos que você tem com as comunidades indígenas? Quais as expectativas que eles têm em relação a esse ministério? Bom, antes de chegar nos 100 dias, é importante a gente ir lá para o antes do dia 1º, ou seja, de 2018 até 2022. E a gente sabe que o governo anterior era aliado da bancada da bala, a bancada do boi, que tem como objetivo fazer esse modelo de agronegócio, fazendo aí uma contraposição, né, peitando o que é de bom senso, que é a questão da ordem do dia, que é debater a questão ambiental. Hoje mesmo estava conversando com o senhor na condução, e ele estava zangado, porque esse governo não deixava o pessoal tirar minério, não deixava o pessoal plantar soja, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele sobre as questões ambientais, de onde beber a água. Ele ficou meio zangado, aí, não, eu bebo da torneira. Pois é, essa água vem de onde? Vem do rio, que passa pelo outro rio que está contaminado. E se essa água... Inclusive tem estudos sobre contaminação de peixe por mercúrio aqui em Roraima. E se essa água vem para nossas casas, envenenada? E aí? Então, o grande lance esse governo ter uma sacada muito grande, que foi justamente discutir a ordem do momento, que são aquecimento global, sustentabilidade, etnodesenvolvimento, políticas públicas para os povos ribeirinhos, para os povos quilombolas, para os povos originários. E é essa leitura que inicialmente eu faço, né, dessa grande sacada, que deixa o Brasil à vista do Brasil e fora do Brasil, enquanto o país está preocupado com a questão ambiental. Pois temos aí uma faixa litorânea grandiosa, temos a Mata Atlântica, temos o Cerrado, temos os Pampas, temos Campos Gerais e temos a Amazônia. E aí, se tratando de Amazônia, nós, por exemplo, aqui na Amazônia, em Rondônia, tem um local chamado Apuí. E assim, o Apuí cresceu assim significativamente com essa questão do agro, né? Só que cresce e não cresce, né? E aquela coisa também aqui em Roraima, que é a questão do garimpo, né? O garimpo vai trazer desenvolvimento e tal, e a gente sabe que não, só trouxe desgraça. Então trouxe muita desgraça. Questão ambiental, questão socioambiental. Então eu vejo que essa experiência de criar um ministério específico, mesmo sem verba,
ela é muito válida do ponto de vista simbólico-político. Por quê? Ela mostra a preocupação desse governo. Quando eu falo governo, não é só o chefe do executivo, mas todo o governo, com a questão ambiental, preocupação muito grande, que é extremamente, a gente estava conversando agora, por exemplo, aqui está seco, 40 graus, e aí chuva. Então essa coisa que desequilibra mesmo o meio ambiente. Então, os povos indígenas, eles trazem consigo essa coisa de ser guardião da floresta, guardião do meio ambiente. Tanto que no tempo da demarcação aqui da Raposa Serra do Sol, tinham até um slogan: terra demarcada é meio ambiente preservado. E é uma grande verdade, é uma grande verdade. Se tem esse controle, se tem essa gestão territorial, que a gente discute aqui, se tem esses elementos, dá para se pensar num processo dinâmico, de desenvolvimento, que é que leva em conta a sustentabilidade, que é o etnodesenvolvimento. O que é o etnodesenvolvimento? O etnodesenvolvimento é uma possibilidade real, concreta, de desenvolver, levando em conta o meio ambiente, respeitando a natureza. E estabelecendo a relação homem-natureza, nesse sentido, homem, natureza e sociedade. Então, hoje aqui na Amazônia, a gente discute muito isso, na UFPA, na UFAM, na UNI, na UFAC, aqui, várias universidades e outras instituições também, dessa necessidade extremada. E aí vem uma questão geopolítica. A gente sabe que aqui na Amazônia a gente tem as maiores reservas de ouro, diamante, casterita, temos água suficiente, madeira. E aí, então, isso desperta, né, o interesse, desperta a ganância. Então, esse despertar da ganância tinha que ter um freio. Tinha que ter um freio. Já me perguntaram: mas você é a favor que a gente não tenha energia elétrica? Não, só a favor. A luz está acesa aqui, o computador está ligado. Mas agora, que custo? Você não é a favor do desenvolvimento, comer carne e essa coisa toda, frutas e verduras? Sim, mas qual o preço? Fazer isso agora e pagar um preço depois, isso não é inteligente, não é tão racional assim. E nesses 100 dias, o presidente, o chefe do executivo, esteve aqui por 2 vezes, tanto na crise Yanomami, que ainda está rolando, mas com menos impacto do que no início do ano, e agora também aqui na terra indígena Raposa Serra do Sol, que é emblemático. A luta da Raposa pela demarcação e homologação foi uma luta emblemática, reconhecida internacionalmente pela resistência, pela sistemática da luta em si, e o que ela representa. Então, as 2 vindas do presidente aqui em Roraima, especificamente, que é a minha região de fala, foi muito importante. E dá visibilidade à Guajajara e dá visibilidade aos outros indígenas que estão também compondo o governo. E aí uma coisa interessante, que sempre pergunto: mas índio não era para estar no meio do mato? Índio não era para estar fazendo isso e aquilo? Não, ele pode estar na área urbana fazendo essa relação intercultural. A gente vive numa sociedade em rede, a gente não vive mais numa redoma. Aqui, por exemplo, aqui na universidade, por exemplo, a gente tem não só o Instituto Icirquirã com seus 3 cursos, mas tem o PSEI, que é o processo seletivo específico para os indígenas. E isso mostrou que é possível, que eles devem estar dentro da universidade, sim, devem fazer graduação, mestrado, doutorado, nessa perspectiva de se pensar a autonomia dos povos, relativizando o conhecimento científico com o conhecimento tradicional, pensando as suas problemáticas e as saídas para as suas problemáticas, que isso é muito importante. Então, penso que é super importante essa sacada que foi dada, né? E a gente precisa avançar. 100 anos, ou 100 dias, como você falou, é muito pouco tempo para se avaliar, fazer uma avaliação mais aprofundada.
eu penso que é um bom início, um bom pontapé. A segunda pergunta é que você faz aqui, como trabalhar o 19 de abril, né? Na perspectiva pedagógica. Júlio, por que é que eu coloco isso aí? Veja, antes de ir para essa terceira e última questão da nossa entrevista, eu quero pedir a você que entrou agora, ou que está assistindo a entrevista desde o início, mas que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like. Nós temos outras entrevistas aqui, com outras temáticas, outros pesquisadores. Toda quarta-feira, 18 horas, o nosso programa vai ao ar. Sempre uma entrevista com uma temática diferenciada. Mês de abril, nós iremos fazer mais de uma entrevista sobre a questão indígena. E a sua participação é importante, você pode sugerir temas. É assim que a gente faz. Nós temos a nossa agenda, mas você pode dar a sua sugestão, que a gente vai em busca de um nome para batermos um papo. E aí eu peço, se inscreva, compartilhe a nossa programação no grupo de amigos, no grupo da família, no grupo do trabalho. É importante para fortalecer a mídia alternativa. E o nosso canal se propõe a fazer algo diferente. Jonildo, essa é a última questão que eu quero tratar. O 19 de abril, você já falou um pouco da história do 19 de abril, 1943, o encontro latino-americano e a mudança do nome que ocorreu em 2022, né? Dia dos Povos Indígenas, que você prefere chamar povos originários. Aí eu coloco o seguinte: as escolas, eu não acredito que esse problema ocorra apenas em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu acredito que em quase todo o Brasil a gente enfrenta esse problema. Qual? As escolas só se preocupam com o tema indígena no dia 19 de abril. É como se só existissem indígenas do Brasil no dia 19. São aquelas datas comemorativas que o brasileiro e a brasileira sempre costuma enaltecer apenas a data. O dia do trabalhador, o dia da mulher, o dia do negro e por aí vai. Como se todos os dias não fossem dias para discutirmos e lutarmos pelos direitos de todos nós e todas nós. Então, como você acha que as escolas deveriam trabalhar e nós, professores, né, primeiro, para discutir a temática indígena. Segundo, para que as pessoas se acostumem que não é mais dia do índio, e sim dia dos povos indígenas ou povos originários, como queira. Qual é o mecanismo? Eu sei que não é um segredo, né? Não é, nem é uma canetada que vai fazer mudar o pensamento imediato. Mas como fazer para que as pessoas se acostumem e discuta a temática em seu programa o ano todo? Claro que a gente não vai discutir só questão indígena, mas que não fique presa a uma data. E, ao mesmo tempo, como é que a gente pode contribuir para que passe a fazer parte da cultura do professor, da professora, dos alunos e alunas, o termo Dia dos Povos Indígenas ou Originários? Então, vamos lá começar com a questão da foto. Mas vamos começar aqui pelo programa da Xuxa. Você lembra o programa da Xuxa? Ela, no dia do índio, pegava e colocava uma fitinha na cabeça das crianças e uma peninha feita de papelão, dava pintada aqui no rosto e fazia bu, 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 né? Vamos brincar de índio, sem mocinho, para me pegar, venha para minha tribo, não sei o quê. E aí, então, hoje, a mesma emissora que a Xuxa cantava essa musiquinha no dia do índio e fazia lá a encenação, é a mesma emissora que depois de todo esse impacto que a questão Yanomami trouxe, não só para o Brasil, mas descortinou para todo o planeta Terra, inclusive no Oscar, né, teve uma homenagem e tal, entrega do Oscar, que é o prêmio de cinema. E aí a mesma emissora, ela tá lançando semana que vem, acho que é um seriado que é sobre os povos originários do Brasil, onde está se discutindo questões ambientais, agronegócio, poluição, violência.
São 3 meninas, as protagonistas. Elas são cineastas. Eu vi o trailer. Elas são cineastas e entram numa área voltada para o agronegócio e descobrem toda aquela celeuma, toda aquela mazela. Ou seja, aí onde entra a questão da mídia. Mas eu não me atento só na questão da mídia, eu me atento na questão da educação. Por exemplo, nós formamos professores, certo? Quantas disciplinas, nossos cursos de licenciatura, são voltados para essas discussões? No máximo uma de 60 horas, ou de 45 horas. Então, o debate é muito pouco ainda, é muito pouco na formação dos professores que vão trabalhar com a base lá, com as crianças no fundamental, no médio, e que depois emboca de novo na universidade. Então, não existe uma formação nesse sentido, a não ser uma formação bem específica, como é o nosso caso aqui, né? Que a gente trabalha com os próprios povos. A gente não discute algo endógeno, mas algo exógeno daqui, da nossa realidade. Então, eu penso que a questão da formação dos professores não indígenas que vão trabalhar das licenciaturas e vão trabalhar em sala de aula, perfeito, para entender a lógica da diferença. Outro aspecto que eu vejo também é a questão de outras instituições sociais, como, por exemplo, as igrejas, os clubes, os próprios partidos não discutem essa questão, que é importante. Outro aspecto também que eu vejo é a questão do material didático. Hoje mesmo eu vou conversar com meus alunos aqui do mestrado sobre material didático. Por exemplo, as obras que vêm para as escolas indígenas, sobretudo da Amazônia, todas são das grandes editoras sulistas, ou centro-oeste, ou sul mesmo, que são as grandes editoras. E aí, então, essas grandes editoras fazem livros sem consultar, sem conhecer as realidades desses povos. Por exemplo, tem livro didático que tem lá trazendo maçã, uva, pera, morango, girafa, elefante, leão. Aí eu pergunto, isso tem aqui na Amazônia? Os povos indígenas do Brasil têm acesso à girafa, ao elefante? Não. Tem acesso à uva, o morango, a pera, o kiwi, o caqui? Não. Então é necessário pensar livro didático dentro da realidade que os povos estão inseridos. Que não é essa a realidade do metrô, não é essa a realidade dos grandes aviões, dos shoppings, por exemplo. Não é essa a realidade. Então, a grande questão, a grande problemática, uma das que eu vejo, é essa questão do livro didático. E, mais uma vez, aqui compete tentar mudar essa realidade. A nós, enquanto instituição formadora, a nós, enquanto Estado. A gente está aqui nas universidades enquanto Estado. E a gente tem essa incumbência. E aí, como é que a gente pode mudar as outras realidades? É justamente através dessa mídia alternativa. Um dos caminhos é a mídia alternativa, mostrando que existem outras realidades. E eu fiquei muito feliz, apesar das minhas críticas, com esse seriado que vai estrear semana que vem, com as 3 meninas indígenas, debatendo esses elementos que circundam a questão. Violência, poluição, grilagem, assassinatos, e por aí vai. As bancadas que elegem os caras aí que defendem os agros e tal. E aí, então, e para finalizar, eu tenho um debate, e aí, vez ou outra, a gente tenta discutir, que é uma tomada de consciência. Consciência de classe? Também. Mas aí vem outro modelo de consciência, outro tipo de consciência, que eu chamo de consciência intercultural. Existe o conceito de interculturalidade crítica, que é o que está em voga hoje, nos debates acadêmicos e tal, que é o diálogo entre as culturas numa perspectiva de conhecer a diferença e, sobretudo, fazer uma intervenção diante do que está posto a esses diferentes, né? A esses diferentes. Então, essa tomada de consciência intercultural
entre os povos. E aí, quando eu falo cultura, estou falando cultura do indígena, do não indígena, e outros segmentos identitários. Então, essa tomada de consciência é muito importante, obviamente, junto com a tomada de consciência de classe. E aí, então, você vai conseguir dialogar com as diferenças, isso é muito importante, o diálogo, né? Sobretudo agora, esse momento de transição, de ruptura, de transitoriedade, é muito interessante esse diálogo intercultural, ou seja, um diálogo entre culturas, mas de uma maneira que não só reconheça que existam diferenças, mas de uma maneira de pensar que essas culturas dialogam, essas culturas têm as suas similitudes, têm as suas diferenças, e que são capazes de dialogar no sentido de tomar essa consciência intercultural numa perspectiva de uma autonomia política para uma autonomia intelectual para uma emancipação política. Então, eu penso que nesse momento é muito importante termos na sociedade contemporânea que vivemos, a sociedade em rede que vivemos, esse momento de tomada de consciência, sobretudo nesse momento pós-pandêmico, a gente precisa tomar essa consciência, a fim até de nós nos reconhecermos, nós nos olharmos para nós mesmos diante de um espelho, ou de olhar para dentro mesmo, óbvio, sem romantização e tal, mas ter essa consciência é muito importante. Bom, estamos concluindo nosso bate-papo com o Joanildo Viana. Mais uma vez, pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, assistir outros programas, outras entrevistas e compartilhar a nossa programação. E se inscrever, porque isso você vai contribuir, ajudar para que a gente atinja as nossas metas, que é fortalecer a mídia alternativa. Amigo, abro para você fazer suas considerações finais. Bom, primeiramente agradeço mais uma vez o convite. Digo aqui que eu estou sempre à disposição, sempre estou aberto para essas discussões sobre essa realidade dos povos originários e, sobretudo, daqui da Amazônia, e discutir nessa perspectiva política, antropológica, social, socioambiental, socioeconômica, no sentido de contribuir no macro debate, né? No macro debate, a fim de compreender os problemas, que não são poucos, e coletivamente buscar soluções. É isso, eu estou à disposição. Obrigado, amigo, e obrigado a você que nos acompanha, que é inscrito no nosso canal. Toda quarta-feira, 18 horas, o programa História Atual. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima semana.